Olá, sejam bem-vindos ao 5º episódio do CuboCast, com o tema Entre a Crise e a Superação, os desafios da recuperação judicial, com o nosso convidado, Luciano Hillesheim. Desculpe se eu falei errado, mas depois você me corrige. Compondo a mesa, uma boa noite inicial, Eduardo. Boa noite a todos. Luigi. Tudo bom, pessoal? Boa noite. E o Luciano, nosso convidado. Boa noite a todos. Lembrando, o CuboCast é uma vertical da Decubo 360 S.A., uma edtech apaixonada por tecnologia, pessoas e finanças. Entre as nossas verticais, educação corporativa, nosso braço de educação com trilhas sobre habilidades técnicas e comportamentais, o CuboCast, nosso braço de comunicação com o mercado, e, por fim, o Cubo Summit, em breve, um evento de finanças para profissionais de finanças em 2025. Então, boa noite a todos. Vou introduzir o nosso convidado, Luciano, sócio-diretor executivo da For Hills Consultoria e Participações, experiências em projetos de aquisições, reestruturação de negócios, renegociações de dívidas e modelagem financeira, mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais como JBS, Artecola e atualmente Gramado Parques, atuação direcionada em gestão de times de alta performance em ambientes que necessitem consolidação e cultura organizacional. Pós-graduado em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV, graduado, pulei aqui, em administração de empresas pela UX-RS, especialização com foco em recuperação judicial pela INSPER e membro do Turnaround Management Association, TMA Brasil. Luciano, seja bem-vindo. Prazer te receber. No fim, após uns encontros e desencontros, conseguimos fechar a data. Então, fica à vontade para a gente estar aí ao longo dessa 1h e 10, falando um assunto tão relevante de impacto que é sobre recuperação judicial. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, tema, pauta principal, comenta com os nossos espectadores conosco aqui a tua trajetória em termos, de formação, experiência profissional e como é que tu caiu nesse mundo não confortável que é o de recuperação judicial. Legal. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço demais o convite. Eu acho que é uma pauta que ela agrega bastante e o propósito também da Cubo, eu acho que ela é bem relevante para o público de finanças e gestores, enfim. Obrigado. Vamos começar, talvez, ali como é que pela minha formação, né? Então, eu sou formado em administração, entrei nessa área porque eu já venho de uma família empresária, então meu pai já teve negócios, no passado, e eu acabei trabalhando com ele por um bom período. Chegou uma parte, eu trabalhei uns 8 anos com ele, as coisas não... Gestão familiar geralmente não é tão preto no branco, tão legal, que eu acabei, vou começar a vislumbrar o mercado fora. E acabei entrando numa multinacional, né? Na época era do SA. Nesse período aí, eu fazia administração de empresa e acabei me formando logo na sequência e fiz boa parte da minha carreira no agronegócio. Em 2013, eu fui para São Paulo para fazer um projeto com uma JBS, na época. E esse projeto ele acabou durando ali uns 6 anos, né? Em torno de uns 6 anos, um pouquinho menos, 4 anos. Voltei em 2016. Em 2016, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu caí num projeto da empresa Artecola. Inicialmente, esse projeto era para uma gerência de controladoria, né? E ele acabou se tornando um projeto de recuperação judicial, né? A empresa acabou entrando em recuperação judicial e eu fiquei 4 anos dedicado nesse projeto, né? Até a aprovação do plano. Então, assim, foi ali a minha porta de entrada, vamos chamar assim, nessa área de estruturação. Antes disso, quando eu estava ainda na JBS, a gente fez uma série de fusões e aquisições e todas elas tinham uma dinâmica da adquirida entrar nos moldes da operação da empresa que estava comprando, né? Então, tinha um pedaço de reestruturação administrativa, mas obviamente era uma coisa um pouco mais simples, era trazer para dentro da cultura da empresa atual e colocar no padrão de serviço que ela estava atendendo. Então, teve um pouquinho desse... Agora, a imersão mesmo na recuperação foi no projeto da Artecola. Bacana. Esse que acabou pegando mais forte. Nos abriu as portas. Exatamente. E aí o que acabou acontecendo foi um case de referência, na época foi uma negociação de dívida próxima a 600 milhões, envolveu alguns escritórios do Sul e de São Paulo. Na realidade, a gente tinha o administrador, era do Rio Grande do Sul, e o nosso assessor era de São Paulo. Então, foi ali que a gente acabou pegando, vamos dizer assim, um pouco do que seria a área. O projeto acabou dando tão certo que mais ou menos 1 ou 2 anos depois eu abri o meu escritório e aí comecei a atender empresas nessa área de reestruturação. Perfeito. Aí foi mais ou menos nessa dinâmica que eu acabei caindo. Vamos dizer que
foi relativamente de surpresa, né? Porque era para ser um projeto voltado a controle e controladoria, né? E acabou se tornando um projeto de renegociação de dívida, enfim, de crise e mudança de cultura organizacional. Legal, legal. Então é início, pessoal. Vou pedir só para a produção, antes da gente seguir no tema principal, passar os nossos patrocinadores e a gente entra no nosso tema. Então, inovar, Business Transformation, contato inovarparacrescer@gmail.com, WhatsApp 51 99784 2738, um dos nossos parceiros. A Lucky Co, que está conosco em todos os episódios. Contato Alexandre PM Real ou lucky.com.br. Planejamento de carreira, mentoria, programa de liderança corporativa, produtos personalizados, fazendo as perguntas certas há quase 40 anos. Então, @AlexandrePMReal ou Lucky.co. E, por fim, a AM Consultoria Empresarial, gestão financeira e administrativa, contato amconsultoriaempresarial@gmail.com, WhatsApp 51 9917 37 312. Acessem lá. Mas vamos lá, Luciano, entrando na nossa pauta aqui, esse assunto tão, digamos, em pauta atualmente. Para quem nos escuta aqui, o que efetivamente é uma RJ e qual que é o, digamos, o tempo para entrar numa RJ? Quando é que uma empresa deve entrar numa RJ, Luciano? Legal, uma boa pergunta. Na verdade, assim, a recuperação judicial ela é um instrumento utilizado, de usar uma linguagem bem simples, para as empresas elas conseguirem ter tempo e proteção da justiça, tá? Para conseguir reestruturar a dívida e reestruturar a operação, tá? O time de entrada na recuperação judicial ela é uma coisa bem complicada de acertar, tá? Por quê? Porque quando tu tem um viés, um olhar financeiro, muitas vezes ele está descasado do olhar do empresário para entrar, porque tem N situações que fazem o empresário recuar ou ter medo em relação a avançar com o cenário de recuperação judicial, mesmo precisando. Então, é difícil precisar um pouco isso, tá? O que a gente pode dizer, pela minha experiência, é que depois que esse empresário ele acaba entrando em recuperação judicial e ele vê que ele consegue ter um pouco de, vamos chamar até paz para poder trabalhar com a operação dele, fazer o negócio girar, ele se arrepende um pouco de não ter entrado antes. Mas é um movimento, assim, que eu escutei diversas vezes, se eu soubesse que ia ser nessa linha, eu tinha pedido antes, não esperava tanto e tal. E, obviamente, que a entrada na recuperação judicial, esse instrumento que o pessoal acaba usando, ele é para tentar soerguer a empresa, ou seja, ele é feito para manter empregos, manter... É um movimento que a gente acompanha pela mídia, está tendo cada vez mais adesão, né? A quantidade de empresas que estão entrando. A gente vai falar um pouquinho aqui, Luciano, ao longo, né? Do aumento. Exatamente. E ela realmente é um instrumento que acaba sendo bem eficaz, tá? Para a gente ter essa efetiva soerguimento da companhia. Correto. Esse timing de entrar ou não, também alguns empresários não levam em consideração a questão do ego, por exemplo, colocar na imprensa que eu estou em recuperação judicial, a minha empresa que passou do meu pai, do meu avô, isso acontece? Acontece muito. Na realidade, assim, a reputação é a primeira coisa que pega e é por isso que às vezes esticam tanto, né? Tem a questão da reputação na sociedade, tem a questão de clientes parceiros, são muitas vezes empresas que têm 40, 50, 70 anos, que sempre tiveram uma situação, vamos dizer assim, superavitária, mas em algum momento elas tiveram algum erro estratégico ou passaram por alguma dificuldade, ou enfim, acabou levando para aquele momento, né? Então, a decisão ela acaba sendo um pouco mais dolorida porque tem essa questão do ego envolvida e realmente muda um pouco o patamar por um tempo. Né? Ou seja, a empresa ela vai ter que fazer um movimento de, muitas vezes, enxugar bem, reestruturar, vamos dizer assim, o eixo despesa e receita, para depois ela voltar a crescer. E esse encolhimento também é uma coisa que mexe um pouco no ego, né? Vamos falar nem só em nível de faturamento, né? Mas ter uma representatividade, hoje essa representatividade cair por 1/3, também mexe um pouco nessa questão. Mexe com toda uma comunidade, a gente sabe como é que funciona às vezes. Exatamente, mas tem muita ligação, tá? São pessoas, né? Que eu sempre digo assim, apesar de ter todo um viés financeiro, tu tá lidando com pessoas e elas têm já as conjecturas, já têm, enfim, a visão dela para o mercado e de local que elas estão, né? E em relação a relacionamento com fornecedores, eu acho que essa é um ponto muito importante. Perde um pouco a confiança e a tua capacidade de pagamento. Isso, perde, sim. Só que o que acaba acontecendo na maioria das vezes, tá?
A gente tem essa relação com o fornecedor, que às vezes é uma relação que vem sendo trazida de novo há anos, né? Em dado momento daquele corte. Puxa vida, agora eu vou ficar com a minha dívida por quanto tempo presa na RJ até a gente conseguir chegar num acordo e resolver isso. Na grande maioria, o entendimento que não se tem é que o fornecedor que presta serviço para aquela empresa, é mais vantajoso ele seguir prestando serviço num cenário dentro de uma recuperação, que aí sim o cara ele não pode ter protesto, não pode falhar pagamento, e é uma forma dele seguir fornecendo e manter a atividade dele. E a gente tem N situações dentro de um plano de recuperação judicial que, se o fornecedor é importante para a companhia, um fornecedor, vamos chamar assim, estratégico, tem condições específicas no plano que a gente consegue trabalhar isso e o cara recebendo uma condição diferenciada. Então, tem ferramentas para trazer fornecedores que efetivamente são importantes para a companhia e ele continuar mantendo o serviço. Mas, sem sombra de dúvida, o primeiro baque... Tem uma quebra de confiança. Tem uma quebra de confiança na arrancada, né? Isso é fato. Perfeito, Luciano. E pegando o teu gancho, Luigi, e Luciano, a tua visão em relação... mais do que uma crise econômica e financeira, uma RJ é uma crise de credibilidade. Acho que principalmente vinculada a fornecedores, porque tu tem uma quebra. E aí há um risco da questão de tu não existe mais crédito, seja a questão crédito econômico, caixa, seja um crédito de um relacionamento, uma parceria, banco. Ou seja, eu acho que esse é um grande ponto também. A crise de credibilidade te leva à questão de não ter mais os parceiros para fomentar o seu negócio, a sua operação. Perfeito. Eu acho que esse também é um item que a gente tem que acabar falando, porque o que acontece na maioria das vezes? Obviamente, tu vai perder acesso a crédito em banco, porque ele se torna um credor, né, até tu resolver a situação, não vai acontecer nada. Então, o que é feito na maioria das vezes? É uma das coisas que a gente comenta assim, é muito difícil uma empresa entrar em recuperação judicial e ela não ter, junto com ela, uma consultoria especializada, ou seja, que já vem com essa chancela e com essa confiança do ente financeiro. Ela vai trazer fundos junto com elas que vai poder fazer o fomento da atividade empresária, né, e conseguir seguir, né, com ela, mesmo depois do pedido de recuperação judicial. Então, a grande parte dos erros que acabam acontecendo muitas vezes numa recuperação não é tu preparar a recuperação, porque muitas vezes não dá nem tempo, tá? Mas é tu pensar nesses itens que são importantes, né, para o pós-pedido, né? Ou seja, capitalizado eu não vou estar, obviamente, né? Raríssimas exceções. Mas, ok, o que eu faço para depois do pedido de recuperação, conseguir seguir operando, enfim, conseguir tocando a vida, porque, de fato, as minhas compras vão ter que passar a ser, na grande maioria, à vista. Né? Correto. E eu vou ter que ter capital para fazer isso, né? Então, nessa hora, ela entra ali a consultoria especializada, não só para dar esse conforto para o ente financeiro que vai estar fomentando, mas para poder guiar um pouco o dia a dia da empresa, o empresário, para que o plano de recuperação ou o pedido de recuperação seja efetivo. Né? Interessante, Luciano. Acho que até um pouco também para segregar as classes de dívidas, né? Porque tem dívida com fornecedor, dívida com banco, trabalhista. Dívida trabalhista. Acho que não consegue. Exato. Sim. A gente tem hoje na recuperação judicial a previsão de 4 classes, né? Então, ela acaba pegando lá uma classe 1 lá que eles acabam trazendo como classe trabalhista, classe prioritária. 2, prioritária. A gente tem, na realidade, o que muda entre as classes é uma questão muito mais voltada a regras de voto, né? E algumas coisas voltadas a formato de pagamento, por exemplo, como uma classe 1, né? Mas pegando, desculpe te interrompendo aqui, Luciano, interessante esse ponto. E o pessoal que nos assiste, em relação à prioridade de pagamento, essa classe, ela é segmentada por alguma prioridade ou não? Realmente é só a questão de voto? É questão de voto, né? Que quando a recuperação judicial ela foi montada, o que eles pensaram, né? Tu criar classes que tu não trouxesse, vamos dizer assim, um direito relativamente igualitário para o credor. Então, tu pensa assim, tu pega uma classe de trabalhador e bota no meio das classes de quirografário, que são uma classe geral, que entra banco, que não tem garantia, entra fornecedor, entra todo mundo, o peso que esse cara teria lá dentro não seria relevante. Ou seja, ele não teria, o voto dele não seria forte e ele talvez não conseguiria brigar por um pagamento do plano de forma mais vantajosa para ele. Né? Então, as classes, na realidade, elas foram pensadas um pouco muito mais nesse formato, de tu conseguir criar por tipo de credor, né, uma forma que ele tenha melhor condição de fazer um plano econômico que retorne para ele também. Vamos pegar um exemplo assim da classe 1, que seria a trabalhista.
essa classe ela vota por cabeça. Ou seja, independentemente do valor que tenha na classe, ela vai acabar votando por número de pessoas. Então, se tu tem um voto de um credor que é de R$1 ou de um credor que é de R$1 milhão, os dois são iguais. Interessante. A mesma coisa acontece na classe de micro e pequena empresa, que é a classe 4. Né? Ele também vota por quantidade de voto, independente de valor. A classe 2 e 3, essas duas sim, elas votam por valor e quantidade de voto, né? Que são classes mais numerosas, então acaba mesclando ali entre esses dois. Então, a segregação ela é muito mais no formato de tu conseguir trazer uma situação um pouco mais equalitária, né? Para essas classes, né? Bacana. Luciano, seguindo aqui nesse tema, ou seja, a empresa entendeu que é o momento, ela entrou numa recuperação judicial, no fim. Quais são os principais desafios? Obviamente, Luciano, ao longo da tua caminhada, da tua jornada, são N's, né? Às vezes a questão econômica, financeira, mas na tua visão, o que realmente é desafiador? É a questão, né, de manter a operação, pessoas, cultura, o que... Eu acho assim que dentro de uma recuperação judicial, o mais desafiador no perfil todo da dívida é o componente pessoa. Tá? Assim, porque o que acaba acontecendo? Quando tu entra em recuperação, é muito comum tu ter uma destabilização, o pessoal ficar desorientado em relação ao que fazer, se a empresa vai quebrar ou não, porque ainda tem uma associação muito grande com a lei de falências. Então, o pessoal entra em recuperação judicial e pensa, cara, vai quebrar. Então, é natural que tenha esse desfoco do time e muitos profissionais, inclusive, desistem de seguir pela empresa e tu tem uma perda de conhecimento, tem uma série de coisas que acabam acontecendo ali no intermeio. Então, tem esse componente pessoal que é relevante, que eu entendo como sendo relevante. Outro componente que eu entendo que ele acaba sendo importante é o tempo que tu vai conseguir fazer esse rollout da tua operação. Ou seja, tu entra em recuperação judicial e tu não tem exatamente um planejamento do que tu vai fazer naquele período, enquanto recuperação judicial, para conseguir sair dela. Então, isso para mim é outro componente que é pesado tu conseguir avaliar. Né? E por último como que eu faço nesse período para, além de deixar a empresa saudável, conseguir gerar caixa para poder pagar esses credores que ficaram no plano. Porque uma coisa é tu melhorar a operação, outra coisa é tu melhorar a operação até o ponto dela gerar caixa suficiente para poder pagar o teu plano, teu plano de credores, né? Interessante, bacana. E trouxe, né, um aspecto, a gente trouxe muito aqui para quem nos assiste, né, episódios sendo profissionais da parte comportamental falando sobre liderança. E aí tu trouxe um ponto pessoas. Pergunto, Luciano, dentro do projeto de RJ, qual é o comportamento, né, em termos de liderança ou papel, né? Quanto elas são relevantes ou não e qual é a abordagem, porque tu trouxe, né, pessoas estão vinculadas a líderes, principalmente num momento de crise, ou seja, não confortável. Até comentei aqui nos bastidores, uma RJ é se sentir confortável num ambiente não confortável. Então, qual é o papel das lideranças perante esse fator tão relevante chamado pessoas, que aflora muito mais ainda num processo de RJ? Eu acho que o principal é a questão da comunicação. E da posição do líder, ele conseguir manter uma postura muito austera em relação ao que é um conhecimento um pouco mais direcionado do que é e tentar ter essa visão de acalmar as equipes, no sentido de, cara, calma, a gente agora está vislumbrando uma nova fase, vamos planejar o novo cenário e vamos seguir, né? Muitas vezes tu tem ao revés disso, né? O líder ele acaba se tornando mais preocupado e fazendo até com que a equipe performe muito menos dentro de um cenário estressado, porque as coisas não funcionam tão bem logo no primeiro momento, sendo bem honesto, né? Ou seja, tu tem lá fornecedor tendo que pagar à vista, muitas vezes tu atrasa, o pessoal não está acostumado com essa rotina de um atraso ou ter que estar negociando com o fornecedor o tempo inteiro, ter que estar lidando com uma situação sazonal no dia a dia. Então, são situações que elas acabam incomodando um pouco. Gera insegurança. Gera insegurança. Se tu não tiver uma liderança um pouco mais firme para trazer o time para dizer, gente, vamos lá, é a nossa realidade, é isso que a gente tem que fazer para virar esse jogo. Calma, pegar essa turma pela mão, é o componente que falta. Então, na maioria das vezes, tu tem gestores que não querem ultrapassar essa barreira, não querem passar por isso, entendeu? Sim. Mas uma coisa é certa, assim, quando entra nesse mote, nessa linha, vamos chamar assim, de buscar o time e dizer, olha, vamos lá, pessoal, vamos fazer uma coisa orientada, e esse líder consegue passar não só calma, mas transparência no processo, tudo segue melhor, entendeu? Tudo acaba avançando de forma positiva, o time vai continuar trabalhando sob pressão,
sem sombra de dúvida, mas o ambiente muda bastante, né? Ele acaba conseguindo lidar com a pressão de forma bem mais fácil. Interessante. E pegando esse teu gancho, Luciano, né, tu trouxe aqui uma palavra-chave que eu anotei, comunicação. E aí tu como um profissional de finanças, com uma expertise em processo de RJ, a tua visão em termos de nós profissionais com finanças, como é que o líder financeiro ele precisa, em termos de habilidades comportamentais hoje em dia, o que ele tem que trazer para se adaptar não só para uma questão de RJ, mas perante o mundo atual, né? Um mundo extremamente volátil, as coisas mudam na tua concepção, fugindo um pouquinho, mas tem uma conexão. Quais é as habilidades que tu entende que é importante? Trouxe uma comunicação, mas fora isso. A comunicação ela vai pegar muito forte, mas nos projetos de estruturação a resiliência vai ser maior, tá? Porque o profissional da área financeira, nesse momento, ele é provado de todas as formas que tu pode imaginar. Não é só as renegociações, não é só o caixa apertado, não é só o trabalho voltado à redução de custo, potencialização de receita. Ele tem todo um componente dos demais pares deles também se ancorando nesse profissional para ajudar a empresa a sair daquele lugar. Porque muito embora tudo desemboque no caixa, o problema no final não é o financeiro, o problema é o operacional. O problema geralmente é operacional. Pouquíssimas situações tu tem que ela é voltada simplesmente a dinheiro. Perfeito. Então, eu acredito bastante que o profissional que atua com essa segmentação, com esse segmento de reestruturação, ele precisa, tá, ter uma resiliência altíssima. A comunicação, ela é um eixo importante, mas vamos comentar aqui, profissionais de finanças, eles têm uma comunicação muitas vezes um pouco mais retraída, né? Então, é importante que tenha um papel muito forte da área de gente de gestão da empresa, para que faça, desempenhe esse papel de manter essa comunicação clara, e lidar sob pressão, cara, é o que eu sempre brinco, assim, né? Todo mundo diz que sabe lidar sob pressão, né? É muito comum, assim, principalmente quando a gente entrevista pessoas, Perfeito, né? Qualquer pergunta, como é que tu lida sob Eu lido pressão? bem com pressão. Com Super metas, bem. final do mês, principalmente da área Exato. financeira. Todo mundo lida super bem, até chegar no dia a dia. Aí tu testa o cara, se ele realmente vai ser bom, se ele realmente vai durar ou não, né? Eu acho que seria para mim o componente principal a questão da resiliência para esse profissional de finanças, né? Legal, Luciano. E para ver para quem nos assiste, Edu e Luigi, o primeiro episódio do CuboCast foi com o Alexandre P. Machado. A gente falou sobre as habilidades comportamentais dos profissionais de finanças corporativas. E o Alexandre trouxe que um estudo de Harvard citava 5, Luciano. E das 5 tu citou 2, resiliência e comunicação. Tinha lá empatia, enfim, para ver o quanto é relevante profissionais que nos assistem de finanças. Não só a parte técnica, mas a comportamental é importante, né? Saber se comunicar, principalmente no ambiente de RJ, né? Mas mesmo no ambiente não, né? O quanto é importante, né? Então é importante esse viés, que a gente lida muito com a parte exata, Luciano, né? Técnica, sim, e deixa de lado um pouco a parte comportamental, né? Depois a gente explora um pouquinho mais interessante. E, Luciano, seguindo aqui, eu faço parte, eu sou um profissional de finanças, de grupos, e existem algumas crenças, Luciano. E aí queria escutar a tua opinião. Uma empresa que entrou em RJ está fadado à falência. São crenças limitantes que a gente escuta muito, né? E o Luigi trouxe bem, né, a questão, né, de crise, credibilidade, fornecedores. Isso é uma verdade ou é uma crença? Assim, o que eu acredito que fomentou um pouco dessa crença, né? Primeiro é a associação com a lei de falências, né? Então, tem sempre essa questão. Mas se vocês pensarem, logo quando entrou a lei de recuperação judicial, o que tu via muito no mercado? Tu via muitos escritórios de advocacia especializados, porque é um instrumento judicial, né? E a empresa não tinha uma preocupação com a parte operacional, com a parte de gestão, com a parte realmente de fazer a virada de resultado. Então, muito embora ela ganhasse tempo para poder fazer isso via o instrumento judicial, ela adotava talvez as mesmas práticas que levaram ela até aquele momento. Sim. Então, a gente teve, talvez, no começo, um número um pouco maior de recuperações, talvez não tendo tanto sucesso, porque Perfeito. Ela vinha com um viés muito forte, sim, jurídico. Era uma preparação para a falência. Sim, ele ganhava tempo para falência, mas ele não era efetivo. Com o passar do tempo, começou a entrar consultorias especializadas, né? Consultorias de finanças, consultorias de gestão. E na cabeça do empresário hoje, eu imagino que quando tu vai entrar numa recuperação judicial, ele já tem uma certa visão de que ele vai ter que ter o time jurídico dele, que vai conhecer toda a lei, tudo que pode ser feito, né, dentro da recuperação judicial.
mas também ele vai ter um outro time, que é uma consultoria especializada, para poder fazer esse trabalho mais imersivo, né, e realmente buscar essa recuperação da companhia, né? Então ele tem os dois, ele tem tanto o novo prazo, né, para poder compor com os credores no ambiente seguro, como também alguém apoiando ele no dia a dia para fazer essa virada operacional. Então isso para mim foi o que fez com que mudasse drasticamente, vamos dizer assim, a questão de qualquer cenário, hipótese de eventual falência, porque tu tem dois entes trabalhando juntos por um mesmo motivo, que é soerguer a companhia, né? Então, se bem aproveitado esse período, é como se fosse um Recomeço. renascer. Um recomeço. É um recomeço. Um recomeço. A gente teve... eu tive um cliente que ele pediu recuperação na pandemia. Tá? Então, ele literalmente foi um reinício para ele. Então, ele demitiu lá quase 1.000 funcionários, né, no começo da pandemia ali, a operação praticamente parada, e depois ele retomou isso do zero e assim, alavancou novamente a empresa. Ele conseguiu aí, depois de 3 anos, efetivamente sair da recuperação, e foi um processo exitoso. Mas ele literalmente reiniciou a companhia dele, né? Então, é justamente isso. E ele entrou nesse modelo que eu falei, com esse viés, ó, entra com assessoria jurídica e entra com assessoria financeira e de gestão, né? Ele tem o melhor dos mundos, ele tem os dois para apoiar ele nessa saída. Talvez seja um pouco delicado falar nisso, mas sempre tem que pensar por esse viés. O que levou a empresa a uma crise, ela pode ter sido vários fatores. Pode ter sido um fator de mercado, que, por exemplo, a pandemia, né, não tem muito o que fazer, né? Pode ter sido erro estratégico, ou pode ter sido erro estratégico pontual, porque acontece, tu tomar uma decisão Várias decisões equivocadas, que acabou levando para um cenário, ou tu pode vir caindo, né, ou reduzindo a tua operação, ou cometendo uma série de erros estratégicos ao longo de um determinado tempo que te leva àquela situação, né? Para todas essas aí, independentemente do que tenha acontecido, tu vai ter que fazer coisas diferentes do que tu fez até aquele momento. E para fazer coisa diferente, tu tem que ter um olhar diferente, né? Tem que ter pessoas olhando com outro viés a tua operação. Então, para o empresário também é um momento de aprendizado, se tu for olhar por esse lado, porque, vamos lá, se for levar no preto no branco, até aquele momento ele fez tudo o que ele sabia, e tudo que ele sabia não deu certo. Então, beleza, o que eu faço daqui para frente? Bom, daqui para frente tu vai mexer nisso, né? E esse mexer nisso é fazer operações ou fazer relação com o mercado diferente do que tu fazia antes. Vai ser trabalhar com estruturas mais enxutas, revisitar departamentos que tu tem, ou seja, tu vai ter que mexer nesse núcleo, nesse eixo, tecnologias novas, perfeito, para poder sair dessa crise. E sensacional, Luciano, e pegando o teu gancho, atualmente, né, a gente vê muito a questão das startups, ou seja, elas acabam auxiliando no sentido de ter modelos de negócios mais flexíveis, mais ágeis, que ocorre, né? Normalmente, tu trouxe algumas situações que podem, né? Então, a empresa está há anos no mercado, ou seja, o risco de se reinventar, o seu ciclo de produto, não existe uma renovação de mix, ou seja, o mercado atual demanda essa questão de estar constantemente se reinventando, em termos de modelo operacional, em termos de produto, ou seja, para não ficar fadado, porque as coisas mudam, né? Então, tu trouxe um bom ponto ali, a capacidade de adaptação, ou seja, de reaprender. Exatamente, Alonso. E pensa assim, ó, também, o que a gente tem hoje de tecnologia para ter informação hoje na companhia? Pensa como é que era antes, tá? Também, concordo. Tu não tinha BI, não se falava em Data Analytics, não se falava em nada disso aí. Demorava um mês para fazer Demorava um mês para tu ver um relatório de fechamento. Tu tinha um atraso na informação e tu acabava tomando. Algumas empresas se tocaram disso, começaram a investir em tecnologia para poder ter informação on time e ir pilotando o negócio dela. Perfeito. Algumas não. E as que não, elas têm uma propensão de risco maior, incorrer em erro, incorrer em... Sim. Em extrajudicial para judicial, tem uma escada, primeiro a gente vai para extrajudicial, depois para judicial, ou tem algum limite? Essa pergunta é boa. Assim, não precisa seguir essa, vamos chamar assim, a escada, a palavra que tu usou, peço mais roteiro, judicial e vou para uma judicial. Na realidade, o que vai fazer tu optar por uma ou por outra é o teu padrão de dívida.
Então, se tu tem uma dívida um pouco mais isolada em credores que vão ser representativos e tu vai conseguir resolver o problema, talvez uma extrajudicial ela seja o caminho mais apropriado, porque o volume de credores é menor, a dívida vamos dizer assim, é só com credores financeiros, então talvez ela seja uma solução melhor para aquele caso, né? Talvez tu faça a análise daquela empresa e diz, não, essa recuperação, para essa empresa aqui não cabe uma extra e tem que partir direto para o judicial. A extra não vai ter efeito, né? O volume de dívida é grande, o volume de credores é maior ainda, né? Não dá para encaixar, talvez eu não vá ter o efeito que eu precise, né? Então, geralmente a avaliação que se faz é em cima do perfil da dívida. Interessante. Sim. Luciano, voltando, né, dentro da tua experiência, se tu pudesse analisar para nós e para o público que nos assiste, quais os principais erros, Luciano, que tu vê ao longo desses 20 anos, obviamente os últimos 10, 15 aí trabalhando com recuperação judicial, como é que tu pode dizer aí os principais que tu passou? A recuperação judicial, a gente sempre fala assim, é um instrumento que ele tem que ser utilizado da melhor forma possível, né? Então, geralmente os erros que eu vi, tá, até agora é da fase preparatória da recuperação até o plano de saída delas. Então, geralmente não se tem uma visão, quando não se tem uma visão clara do que tu vai fazer, é muito difícil tu ser exitoso no processo. Então, assim, tu vislumbrar uma entrada de uma recuperação, tu tem que te ater a uma série de cuidados, né? Então, se tu vai ter capital no dia seguinte, que fornecedores tu vai conseguir continuar trabalhando, os teus clientes que eventualmente vão deixar de trabalhar contigo para tu ter uma noção do que tu vai perder de faturamento para poder trabalhar nessa nova realidade, qual o tamanho de equipe que tu vai ter na nova realidade. Então, tudo isso são coisas que tu precisa pensar e tem que pensar rápido, muitas vezes, né? Sim, o tempo é curto. Para fazer, então, para poder tomar essas ações. Os erros, eles acabam ficando muito em cima disso, tá? E, obviamente, que tu entender um pouco mais, de forma mais imersiva, assim, do que é uma recuperação judicial, para o empresário, ele entender os custos que envolve uma recuperação, entender os tempos que envolve uma recuperação, isso é muito importante, porque muitas vezes o empresário tem a impressão assim, eu entrei na recuperação judicial, agora eu estou salvo, né? Agora nada me atinge, está tudo certo, tal. Não é. A outra coisa que eu sempre costumo falar é a recuperação ela é feita para a empresa e ela protege a empresa, ela não protege os sócios. Então, também tem um componente, vamos dizer assim, de trabalho em cima dos sócios para eles entenderem isso, né? A operação ela sempre vai proteger a companhia, vai deixar um pouco mais fragilizado o lado do sócio, né? Perfeito. E na tua ótica, eu acompanho muito o mercado como profissional de finanças, a gente vê um boom aí de empresas ou consultorias especializadas em recuperação judicial. Nos últimos anos, obviamente, muito em função da demanda de mercado, a gente vai falar um pouquinho de números depois, cresceu, mas a consultoria ela tem um fator relevante nesse processo, a escolha dela. Tem um fator muito importante. Porque acontece, tu tem consultorias que elas são especializadas em reestruturação, mas geralmente elas têm um DNA, tá? Aquela consultoria, os profissionais que tem nela hoje, ela é mais voltada a segmento industrial, é mais voltada ao segmento metal mecânico, é mais voltada ao segmento agro, ou seja, ele tem talvez skills dentro da consultoria que ela é mais voltada para um tipo de mercado, né? Para um tipo de negócio, vamos chamar assim. Então, é importante, quando tu for contratar, tu olhar a expertise que essa consultoria tem e quais foram os clientes que ela atendeu, para ver se no segmento que ela está atuando de reestruturação atendeu clientes, né, do mesmo segmento. Muito embora o pessoal fale, não, mas a cartilha geralmente é muito parecida no sentido de... Consegue replicar para qualquer modelo de negócio. Tem muitas particularidades de um negócio para o outro. Então, vamos lá, segmento químico vai ser totalmente diferente de um segmento agroindustrial, que vai ser totalmente diferente do metal mecânico, que vai ser totalmente diferente de um setor de serviços. Então, assim, tem especificidades que tu precisa conhecer do negócio. E eu acho que isso aí, ele realmente faz diferença na escolha. E, claro, né, a magnitude dos projetos que essa consultoria fez. Né? Ou seja, a expertise em termos de experiência. Isso, conta muito, cara. E eu acho que talvez, além do tamanho dos projetos que fez, eu acho que conta muito também, assim, a quantidade de projetos exitosos que essa consultoria fez, ou de projetos que ela deixou de atuar
né, eventualmente por algum ponto. Eu acho que isso também é importante. Tá? O que eu trato como exitoso? O cara começou a recuperação judicial e saiu da recuperação judicial e segue Sim. a vida dele. Né? A recuperação judicial, geralmente, o período de supervisão... Geralmente não, é lei, né? O período de supervisão judicial é de 2 anos. Então, depois que saiu os 2 anos, o cara segue a vida dele normal, a empresa vai embora. Um outro componente que eu acho interessante fazer a avaliação nas consultorias é qual que é o viés da consultoria, no sentido de é uma consultoria que ela olha só para o financeiro, ou seja, ela vai fazer uma gestão de caixa, ela vai fazer uma gestão de caixa mais operacional, ela começa do caixa para o resto da empresa, ela começa das outras áreas da empresa para o caixa. Isso é importante fazer avaliação também, porque a gente tem várias metodologias de aplicação no mercado, né? Tu trabalhar com viés de caixa sempre pode ser assertivo no primeiro momento, mas a médio prazo talvez não seja interessante. Correto. Tu toma decisões, por exemplo, baseados unicamente em redução de custo, talvez tu esteja deixando de ver oportunidades que tu pode ter. Daqui a pouquinho, com um pequeno esforço de caixa a mais, tu conseguiria abarcar uma oportunidade de monetizar, rentabilizar mais aquela empresa. Então, e também, assim, é o que eu sempre falo, dentro desses modelos de consultoria, a gente também tem essas, olhando de forma mais imersiva, consultorias que elas entram com uma equipe multidisciplinar. Ela vai ter alguém no caixa, ela vai ter alguém no comercial, Sim, acopla vai em ter cada alguém área. em produção. Cada área da vai empresa, ela ter... acopla, Luciano. Exatamente. Essas consultorias, elas acabam conseguindo empurrar e ajustar o problema, talvez de forma até mais rápida, porque ela está na linha de frente, na ponta com o cliente. Então, Correto. não querendo apontar, colocar modelo certo ou errado, todos, vamos dizer assim, dentro dessas limitações que eu falei, vão funcionar, tudo vai depender muito do perfil do cliente. Daqui a pouquinho ele tem boas áreas estruturadas, tem um comercial já muito bem estruturado, então não tem necessidade de colocar, então vamos para a ponta de fazer, de gerir o caixa, talvez produção, não tem que colocar. Então vai depender muito no diagnóstico, né, que vai acabar sendo feito, mas é importante o empresário, quando for avaliar a recuperação judicial, ele entrar bem forte com a consultoria que vai atender ele. Porque, sem sombra de dúvida, vai ser um processo bem desgastante no início, né? Bem pesado no início, e ele vai precisar ter a melhor opção do lado dele, né? Sem sombra de dúvida. Perfeito. E dentro de um processo de RJ, Luciano, na tua visão, o que vai ser, digamos, o fator de sucesso? Tu falou um pouco, obviamente, pessoas, mas fora pessoas, o que mais é relevante para realmente ser um case de sucesso? Ou seja, entramos e saímos. A questão do planejamento, eu acho que ela, para entrar e para tu sair, eu acho que ele vai ser, depois de pessoas, o principal, tá? Porque, vamos lá, tu mede o tamanho da tua operação quando tu entra em RJ e é o natural ela encolher, né? Ou ela ter dificuldades. Tu precisa trabalhar com um modelo de planejamento onde tu consiga executar minimamente aquele plano que tu estabeleceu, tá? Olhando por um viés de caixa, tá? Para poder fazer essa saída. Então, muitas vezes acaba acontecendo o seguinte, entra-se em recuperação e esse desenho ele demora a sair. Demora-se a ter uma noção de como que tu vai pagar ou acertar cada credor, ou o que é muito comum, muitas vezes nessas empresas eles não têm nem a noção da margem que o negócio dá. Ou de que forma que o negócio opera, ou eventualmente onde está os gargalos de saída de dinheiro. Então, às vezes leva um tempo até tu chegar a organizar isso e tu ter a visão efetiva de qual que é a tua rentabilidade. Né? Então, vamos lá, eu acho que o sucesso ele seria tu conseguir montar um planejamento onde tu tem um grau de segurança de médio a alto em relação à rentabilidade do negócio e os pontos de gargalo. Rápido, ou seja, no começo. Né? Porque esse cara que vai conseguir te direcionar no restante da caminhada. Aí tem grandes chances de sair. Depois é negociação, né, Alonso? Depois tu vai ter habilidade de negociação para lidar com os bancos, para lidar com o fornecedor, para lidar com o mercado em si, né? Perfeito. Senão a gente faz um break aqui, chamar a produção, se puder passar ali. Vamos falar um pouquinho da dicas da Decubo 360. Então, para quem nos assiste, é um livro fantástico chamado Fora de Série, Outliers. É um livro que aborda a questão, o talento, obviamente, é importante, porém, o sucesso
é uma construção de diversos fatores, como oportunidade, cultura, ambiente e, principalmente, prática profunda. Ou seja, para se tornar especialista, é necessário a teoria das 10.000 horas. Por que a Decube 360 traz muito isso? A gente passa por um momento de inteligência artificial e se explode especialistas de inteligência artificial na web, nas redes sociais. Ou seja, o pessoal que nos assiste. Dentro da proposta e propósito da Decube 360, relevância e profundidade, especialista é quem tem horas, precisa ter a expertise. Então, fica aqui a dica, um excelente livro sobre a questão de talento e como buscar sucesso. Por favor, produção, passar. Vamos falar um pouquinho das notícias da semana. Então, vinculado ao nosso tema, notícia pão quente dessa semana, dia 21 de novembro. Pedidos de recuperação judicial sobem no mês de outubro 37,7% e somam 223. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho, Luciano, Luigi e Eduardo, o que causa, né, muito vinculado à questão de alta de juros, a própria questão, né, de inflação, principalmente a questão de competitividade de empresas. Falamos, o Luciano trouxe há pouco agora a questão, né, de estar se reinventando, se adaptando, mas é um indicador que sobe e, no fim, é ruim para qualquer país, né? Questão de empresas em RJ, obviamente, buscando o sucesso de uma RJ. E, por fim, aqui embaixo, um ponto que esse ano está muito latente, principalmente na mídia das redes sociais, pedidos de recuperação judicial de empresas do setor agro crescem no país. Ou seja, o agro, que é a base do nosso PIB, um segmento extremamente forte, está penando nesse ano. Então, vamos falar um pouquinho em seguida. Só que agora, Luciano, a gente dá um break da questão do assunto técnico aqui, corporativo, empresas. Vamos falar um pouquinho do Luciano. A gente faz aqui o CNPJ e CPF. O CPF dá uma e separada. o CPF dá uma separada, porque eu digo, né, o profissional de finanças ele tem vida após. Somente o profissional de finanças em recuperação judicial. Mas compartilha conosco aqui um bate-bola, um hobby, uma paixão, Luciano. Paixão é esporte. Na realidade, eu joguei um período da minha vida, não profissionalmente, mas joguei vôlei por um bom período da minha vida. Olha só, né? tu vê só talentos. E joguei na época em Novo Hamburgo, na ginástica. Olha, era muito forte a sociedade de ginástica. Sim, época da Frangosul. Isso, olha só. Eu peguei um pouco depois ali, né? Que o time de vôlei da Frangosul foi até 96, eu acho. Sim. E eu joguei na ginástica em 97, 98. Não minto, acho que 98 e 99, nesses 2 anos ali. E depois eu acabei utilizando um pouco do vôlei para subsidiar minha faculdade. Então, eu acabava jogando por universidade para poder subsidiar um pouco dos estudos. Então, vamos chamar assim, ó, hoje eu não jogo mais, obviamente. Eu ia te perguntar, né, aqui, né, dentro do equilíbrio vida pessoal, profissional, não, esse hoje hobby... eu não jogo mais. Mas eu digo não profissional, mas eu digo aquelas brincadeiras saem ainda ou não? Não, cara, mas eu vou te dizer assim, ó, que para mim tem uma coisa que está sendo mais compensadora. Eu tenho 2 filhas. Eu já ia seguir aqui, né? Questão de família. Eu tenho 2 meninas, a Lívia e a Maitê, e as 2 elas jogam vôlei, estão jogando vôlei agora. Consegui incentivar para elas jogarem. Sim. Então, para mim, está sendo realização é poder estar jogando e ensinando elas. A gente treina nos finais de semana. Que legal. Né? Uma filha está com 11, outra está com 7. Então, a gente acaba jogando nos finais de semana junto ali, passando fundamento com elas. Sim. Então, para mim, isso é muito compensador, sabe? Gratificante. É como se eu estivesse jogando. Que legal. Isso. Poder passar esse conhecimento. Tu falou do vôlei aqui, mas não sei, time de futebol, tem alguma preferência ou... Então, cara, eu torço pro Inter, cara, mas assim, eu não sou um bom torcedor. Eu não acompanho o jogo, sabe? Muitas vezes os caras me falam assim, não, até é bom que tu não esteja acompanhando, porque a situação não tá fácil. Mas então... só para te adiantar, estamos na fase boa. Estamos na fase boa, né? Então, o Eduardo aí é um fanático, acompanha e frequente, né? Uma viagem que marcou, Luciano? Com a família ou profissional? Pode ser profissional, enfim. Profissional foi uma primeira viagem que eu fiz a trabalho para fora do país, que foi uma viagem para Amsterdã, por causa do choque cultural. Sim. Né? Para a gente, enfim, primeira viagem para a Europa, a forma que o pessoal lida com situações que a gente normais, por exemplo, uso de recurso público, transporte público, para mim foi bem impactante. E de forma pessoal, viagem com a família, foi a viagem que a gente fez para Punta Cana, que foi muito legal. A gente teve várias situações legais, né? Uma delas a gente acabou indo até uma ilha. Um dia a gente pegou uma chuvarada no caminho. Estava todo mundo meio assustado se a gente ia chegar ou não. Não chegamos. Sim. Quase virando, né? Então a gente ela foi, vamos dizer assim, marcante porque ela teve várias situações legais, assim, e algumas não tão legais, né? Não, legal. São
Principalmente com crianças, a experiência se cria, né? Os momentos. Com né? certeza. E hoje é motivo de risada. Com certeza, sim. Até lá era tenso, né? E vamos chegar... Tava nós apavorados, chovendo, a gente se segurando Sim, dentro do barquinho ali. Vai virar isso aqui, legal. Tu comentou ali, Luciano, né, não joga mais vôlei, mas tem um esporte, porque no fim, nessa vida do mundo corporativo, principalmente, né, quem lida com recuperação judicial, volta a dizer, né, é estar confortável num ambiente extremamente desconfortável, algum esporte para te poder... Ó, eu vou comentar assim, ó, o esporte, na realidade, assim, não sei se dá para chamar musculação de esporte, sim, tá? Mas, sim. na realidade... Cabeça e corpo, né? É o que eu tenho me dedicado um pouco mais. Agora, talvez não tanto, né? Mas o que eu acho que é o mais importante, na realidade, é tu ter algum esporte de rendimento que tu consiga extravasar um pouco do teu dia para que tu consiga executar tuas coisas com mais facilidade. Sim, né? Então, a musculação acabou me trazendo isso. Cara, eu brinco, né? Tu acaba descontando um pouco nos pesos, né? Nos pesos. Exatamente, Não, eles que sem acabam dúvida. pagando o pato. Né? Sem dúvida. Uma comida, Luciano? Como todo bom gaúcho, eu quero um churrasco. Churrasco. Eu tava brincando na vinda para cá, as minhas filhas brincam muito comigo com o negócio de sushi, né? Que eu brinco com elas que eu não gosto de sushi, mas quando eu vou no sushi eu como feito um louco, né? E eu disse, eu vou falar que é sushi, que elas vão assistir aqui, depois elas vão enlouquecer. Eu disse, a gente falou que não gostava, né? Mas eu fico ainda com um bom churrasco. Né? Um churrasco. Uma música, Luciano? Cara, eu gosto muito de música. De escutar música. Ou algum grupo, músicas, alguma assim. coisa aqui que é o Luciano na hora ali para... Eu gosto muito de grupos dos anos 80, então se for pegar uma música dos anos 80 que eu gosto bastante é as músicas do A-ha, Take On Me, eu acho muito legal, gosto bastante, mas eu geralmente associo a música a alguma coisa que eu tenha visto que eu achei bonito, né? E tem uma música que se chama I Can Only Imagine, Sim. que a primeira vez que eu assisti ela era sobre um pai que ele se tornou ultramaratonista por causa do filho dele paraplégico, que ele não poderia. E ele carregava o filho dele nas provas. Nas provas, cara. Cara, fantástico. Então, assim, a primeira vez que eu escutei essa música foi com esse viés, eu achei ela muito legal, ainda mais olhando o contexto. Né? Sim, só fazendo parênteses aqui, saindo um pouquinho do mundo, tô falando dos 80, explodiu muito agora em função, né? Netflix tem tendências, né? Teve lá o seriado Monstros, que reflete lá a questão lá dos americanos mataram os pais, etc. E explodiu, voltou aos anos 80, porque a trilha da série era anos 80, então tu tinha lá a questão de, Milli Vanilli, no fim, grupos, né? A-ha, e aí voltou, tá na moda, né? Então, os anos 80 ferve de novo, né? Ferve, interessante. E projetos para o futuro, Luciano? Seja na vida pessoal, profissional? Na vida pessoal, na realidade, sempre está melhorando muito mais como família, né? Como pai, a gente, assim, sou pai de 2 meninas, né? Estou casado há 15 anos, então, assim, é sempre tentar melhorar dentro desse viés, né? E na rotina que a gente tem, muitas vezes é difícil tu conseguir casar as duas coisas, né? Sim. Exige um trade-off, né? Um desafio. Bem grande, né? Porque as agendas, às vezes, elas não permitem compatíveis. O que eu tenho percebido é que cada vez mais tu tem que tentar ter tempo de qualidade, ou seja, quando tu tá ali, tu tem que estar efetivamente presente, né? E conseguir mudar a chave também, né? Exato. Daquele estresse, pressão, para não descarregar em casa. Exatamente, mas eu vou te dizer assim, ó, uma coisa que para mim é reconfortante e renovadora é chegar em casa e ter a família ali e tu receber aquele abraço. Aquilo ali para mim meio que me dá umas... A bateria recarrega. Dá uma zerada, assim, sabe? Então, isso por si só já funciona fantasticamente, assim. E de projetos profissionais, tá? Eu realmente tenho pensado bastante em atuar muito mais voltado aí numa linha talvez um pouco mais executiva, mas também para um lado de conselho em empresas, principalmente olhando esse viés de empresas que talvez não estejam num bom cenário e queiram entrar ou não, né, queiram apenas melhorar um pouco dos índices de performance, pegando um pouco da experiência que eu tenho para ajudar eles nesse segmento. Então, olharia um futuro aí um pouco mais voltado a conselho mesmo. Né? Legal, interessante. Voltando agora para o nosso tema aqui, Luciano, falamos um pouquinho ali na reportagem sobre a questão do aumento das RJs, né, empresas. Com a tua experiência, Luciano, existe, por exemplo, uma questão de concentração em termos de país, localização, em termos, né, de cidades no Brasil com mais, e se existe alguma correlação em termos, né, seja mão de obra, e os principais estados, tem alguns que são mais afetados ou não? Por exemplo, o Rio Grande do Sul, dentro do teu entendimento... Vez, a TMA ela tem um estudo que ela olha um pouco das recuperações a nível país e ela olha um pouquinho dos estados que estão tendo maior volume de recuperação judicial, né? O Rio Grande do Sul
ela, no Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, ele carrega uma boa parte do volume de recuperações judiciais gerais. Depois a gente tem as praças ali de... O Rio Grande do Sul, ele é um polo... E né? tu entende, consegue ter algum diagnóstico por quê? Seja em função até do volume, seja uma questão até de estatística, mais empresas, no fim... Eu acho que talvez um pouco do perfil das empresas e, vamos dizer assim, da choque e renovação de gerações. Porque a nossa cultura aqui ela é de uma administração mais familiar. Né? Então, Perfeito. talvez isso, né, possa refletir um pouco nessa... Mas, obviamente, tem o cenário econômico também, Sim. que pesa muito, né, no Rio Grande do Sul. A gente teve uma catástrofe em cima da outra, né? Então, Sim. se a gente for analisar aqui, a gente teve o Covid, obviamente que esse pegou para todo mundo, mas também teve a situação de enchentes e tudo mais. Então, eu entendo que também é um movimento que faz sentido o Rio Grande do Sul estar um pouco mais alto nesse ranking, tá? Eu tenho olhado um pouco, por exemplo, as regiões do Centro-Oeste em relação a pedidos de recuperação, principalmente em relação ao agronegócio. Isso, né? eu ia comentar ali, vinculado dentro desses aumentos tem o agro. Tu entende que tem algum fator, seja, comentei alguns ali, Luciano, né? A questão do custo do dinheiro está alto, Selic, inflação, até aqui propriamente a questão de eventos climáticos, as enchentes impactaram, mas por que o agro está em foco e teve um crescimento exponencial até então, que era um mercado mais fluido, mais estável, Luciano? Eu vou te dizer que talvez seja um pouco vinculado à questão de relação preço de commodity no mercado, por causa da dolarização. Talvez. China, alguma questão vinculada? Os novos entrantes, né? Tu tem os grandes produtores, né? Então, isso acaba esmagando o produtor rural de menor porte. Então, às vezes, tu competir com as grandes indústrias é bem difícil, né? Tu conseguir ter inovação dentro dessa área para médios negócios também é difícil. Que é muito caracterizado familiar, né? Exatamente. Da produção, né? Me corrija, no fim, não sou um expert, mas... Exatamente. Então, a soma desses fatores talvez acabam fazendo com que aumente esse volume de pedido, né? Pega, por exemplo, assim, eventualmente esses caras começam a produção, eles têm um ótimo tino para negócio, mas à medida que esse negócio vai crescendo, tem uma tendência de se perder a mão porque ela não está profissionalizada. E dependendo da região que ela está localizada, tu não consegue nem levar a mão de obra especializada para lá. Então, ele tem a dificuldade de conseguir gente. A realidade de conseguir gente hoje é a dificuldade de qualquer negócio. Mas tem setores que são mais afetados. A gente estava falando um pouco antes na arrancada ali sobre... eu trabalhei anos no agronegócio, então, assim, tu pega no segmento de aves, suínos e derivados, o conhecimento técnico que se tem nessa área e os profissionais que atuam nessa área, eles têm um conhecimento específico agregado para isso. Tu formar pessoas nessa área e levar a gente com conhecimento nessa área, tu tem que formar, é difícil tu conseguir pessoas prontas já para atuar, né, em níveis de gestão, diretoria, coordenação, é mais difícil. Então, eu acredito que seja por causa desse componente que acabe movimentando um pouco mais agora, nesse momento, essa questão dos pedidos de RJ aí no agronegócio. Interessante. Uma coisa que também, assim, talvez faça um pouco de diferença ali é que a RJ, ela, em dado momento, ela está começando a ser desmistificada, tá? E muitas vezes a RJ ela já está começando a ser utilizada de forma prévia ou de forma orientada, estratégica, para o cara conseguir ter, sim, uma saída e uma recuperação efetiva. Então, muitas vezes, pela, vamos dizer assim, a ampla discussão, mais ampla discussão na mídia e mais ampla discussão do tema, o pessoal está conhecendo um pouco melhor e está começando a ver, não, mas espera um pouco, talvez seja uma situação de saída. Vou pegar o exemplo de um cliente meu que tive também lá na pandemia, que teve um outro pedido de recuperação judicial. Na época, pedir recuperação judicial num cenário de pandemia, eu entendo que foi muito inteligente, porque o cara não sabia o que ia acontecer naqueles 2, 3, 4, 5 meses ali que a gente teria. O que vinha pela frente. O que vinha pela frente. Então, ele já estava fragilizado na operação. É justo o cara também ter uma proteção para ver como ele vai trabalhar aquilo ali de melhor forma. Então, eu entendo que isso está melhorando um pouco também essa visão e o cara, quando está vendo e entendendo um pouco mais do assunto, ele acaba ficando um pouco mais propenso a ir por esse caminho. Né? Perfeito. E, Luciano, findando aqui uma última pauta sobre a RJ, enfim, teria mais tempo, no fim, estamos chegando próximo ao encerramento. Quais conselhos tu daria, né, para as lideranças, gestores que consideram iniciar um processo de recuperação judicial? Ou seja, entendem que realmente o momento econômico e financeiro não é favorável, vamos partir para uma RJ, né? Em termos da tua experiência,
Uns conselhos. Eu acredito assim que eu acho que acaba sendo muito valoroso para a gestão, tá? Eles pensarem naquele passo a passo que a gente iniciou nossa conversa. Tá bom, vamos entrar. Quais são medir os prós e contras e medir forças e fraquezas que eles vão ter nesse pedido. Olhar a dívida, né? Porque o que eu sempre falo assim, a dívida talvez não seja para um pedido de recuperação judicial. Vamos lá, se 90% da dívida eventualmente ela tem uma característica extraconcursal, talvez a RJ não vá ser efetiva. Então, fazer essa análise, mesmo que rápida, mas com um grau de consciência alto, já orientado por, enfim, consultoria terceira, ou seja, que tenha vamos chamar assim, um direcionamento nesse início, né, um conhecimento mais pesado no início, para mim é o que faz diferença entre ele ser exitoso ou não. Então, vamos lá, é a calma para poder analisar no caos, né, quais que são teus planos de saída, analisando essas forças e fraquezas em relação ao teu possível plano de recuperação judicial. Perfeito. E um último ponto aqui, Luciano, ele tem obviamente conexão, mas em termos de métrica de mercado, se fala muito do indicador-chave, que é o EBITDA, seja para empresas nacionais ou multinacionais. Qual a tua visão sobre esse indicador, se realmente em termos de monitoramento é o melhor, e tu recomendaria, não, vamos olhar uma visão de geração operacional, de caixa, enfim, o que tu vê do EBITDA? A gente vê muita questão EBITDA ajustado, existem até executivos que têm bônus vinculado ao EBITDA, que é um indicador operacional, porém ele não é lá, por exemplo, um resultado líquido, tem uma estrutura de capital. Como é que tu vê essa questão que existe, né, mitos, né, entre o EBITDA é o melhor, não? Assim, o EBITDA eu acho que ele é um bom indicador, tá? Contanto que tu consiga manter a regra clara e tu consiga entender que o EBITDA é ajustado, ele não seja nada oneroso para a empresa. Tá? Mas o que eu acredito muito, tá? Quando tu coloca uma métrica para a empresa ir atrás, seja ela lucro líquido, seja ela EBITDA, seja ela qualquer outra métrica, eu acredito muito mais na empresa caminhando para o mesmo lugar do que tu criar uma série de indicadores operacionais para as áreas de forma individual e um ser concorrente do outro. Então, vai lá, o concorrente com o cara da logística, ele tem que garantir a entrega pontual no cliente dele, a qualquer custo. Já não funciona. Tu vai ferir o indicador de rentabilidade. Então, eu sempre acreditei bastante, eu sempre gostei muito do EBITDA para olhar a companhia como um todo no sentido, gente, a gente tem que caminhar para ter essa geração de caixa no final do ano, no mês e tudo mais. Sim. E as áreas serem orientadas nesse sentido. Ou seja, eu não posso... Aí, obviamente, que entra um fator cultura e entra um fator conhecimento, né? Porque os gestores eles têm que ter conhecimento que compõe o cálculo de EBITDA para poder trabalhar dentro daquela mecânica, para não ofender ele, mas fica muito mais fácil tu direcionar a empresa em cima de um único indicador, que é um indicador, vamos combinar, né? A empresa quebra pelo caixa, né? Sim. Eu trago a provocação, porque tem dentro de uma linha de RJ muito... O caixa é o rei, né? Se fala muito, né? Economicamente, beleza, mas o que vai quebrar é a questão da falta de dinheiro. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que uma gestão olhando o EBITDA vinculada com a performance de caixa, olhando a efetiva performance de caixa, eu acho que ela cabe hiper bem para empresas em crise e para qualquer empresa. Né? Interessante, bacana. Luciano, como é que a Gramado Parques, atualmente hoje tu está vinculado a esse projeto, esse desafio, gera valor para os clientes? Boa pergunta, Alonso. A Gramado Parques, na realidade, ela trabalha com entretenimento, né? Na realidade, ela consegue entregar para o cliente todo um ecossistema para ele. Ele consegue entregar multipropriedade associada a entretenimentos, voltado aos nossos parques, à gastronomia. Assim, eu estou trabalhando com a Gramado Parques faz um pouco mais de um ano. Tá? Okay. E é incrível o trabalho que eles fazem, né, na ponta lá com o nosso cliente final. Eles realmente utilizam a questão de acolher e encantar o cliente. É muito legal. Eu, inclusive, convido vocês, né, se já não foram, Obrigado. tá? Obrigado. Eu sou cliente. Eu sou cliente, né, com duas crianças, o Aqualand, o Snow. O Aquamotion, desculpe. Isso, o Aquamotion, o Snowland, cara, parques fantásticos. As meninas adoram a praia artificial, no fim, aquela térmica, piscina. Muito antes de eu ir para Gramado, para Gramado Parques, né, eu ia para Gramado seguidamente. Sim. E eu nunca me esqueço, assim, o Aquamotion, por exemplo, para as minhas filhas, elas foram, cara, assim, tranquilamente umas
umas 7, 8 vezes antes de eu ir para Gramado Parques, ou seja, tudo antes, né? Parque de neve, cara, incrível. A gente foi pela primeira vez, foi nesse ano. Eu não tinha ido ainda no Snow. É fantástico. Mas, assim, é muito legal a montanha de gelo, o conceito. Os nossos hotéis são extremamente aconchegantes. Então, a gente tem o nosso resort lá, o Bonavita, que vale muito a pena a estada lá. Então, realmente, assim, é um ecossistema de negócio que traz muita agregação de valor para o nosso cliente, né? Não, eu como cliente, Luciano, ratifico em termos da experiência com o usuário e cliente. Eu sou um frequentador, no fim as meninas adoram, e é todos os cuidados desde, né, da questão da entrada, saída. Então, bacana. Parabéns lá pelo trabalho, Luciano. Luigi, Edu, alguma consideração final? Não, é só agradecer. Eu, como não sou da área de finanças, eu sou na área comercial e hoje trabalho com inovação, tecnologia. Para mim é um aprendizado. Então, muito obrigado, Luciano, por esse tempo e ou seja, pelo conhecimento, compartilhar o conhecimento. Muito obrigado. Luigi. Acho que obrigado também. Acho que o que ficou para mim, na verdade, de RJ, acho que o empresário que está pensando em entrar, acho que ele tem que pegar uma consultoria e ter muito bem definido as etapas. Ele visualizar como que ele vai entrar, os passos que ele vai dar lá dentro e ver a visão de futuro da saída. Porque se ele não estiver ciente de todas as etapas, ele vai tomar um tombo cada vez. Então, ele já tem que estar planejado psicologicamente de tudo que ele vai ter que passar até ir visualizando sempre a saída, né? Exatamente. Porque isso é muito importante. Foi o que... Muito bom a explicação. Não, foi fantástico. Luciano, consideração final. Até aí, tu comentou a Gramado Parques, o site, alguma coisa para poder divulgar aqui para os nossos... Sim, é www.gramadoparques.com. Tá bom. Uma consideração final, Luciano? Um agradecimento, né? Assim, estar com vocês aqui para mim é fantástico. Poder falar um pouco desse tema também para mim é muito bom, porque muitas vezes no teu dia a dia a gente acaba aplicando uma série de coisas, mas tu acaba não falando muito sobre, né, toda a estratégia, todas as coisas que são importantes nesse momento. Então, fico extremamente grato a vocês por estar participando desse episódio aí. E desejo só sucesso aí pelas próximas. Com certeza vou acompanhar e você assiste. Sai de casa, Luciano. Obrigado. E agora, em nome da Decubo 360, em meu nome, Luciano, um prazer te receber. No fim, conseguimos conciliar as agendas. Pessoal que nos acompanha, Luigi e Eduardo, eu tive o prazer de trabalhar com o Luciano um período curto, acho que foi 6 meses, um pouquinho mais, 8 meses. Um grande líder, ou seja, uma pessoa que me impactou de forma positiva, ele sabe disso. Então, ter tu na mesa, Luciano, um maior prazer aqui. Muito conhecimento técnico, muita profundidade. Então, foi um prazer, Luciano. Até de casa, quando entender lá que tenho lá uma pauta relevante que eu quero compartilhar, seja com profissionais de finanças, profissionais de mercado, tu é de casa, seja bem-vindo, tá bom? Obrigadão mesmo. Pessoal, então, que nos assiste, não esquece de seguir lá as redes sociais da Decubo 360. Até o próximo episódio.